Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, e hoje vamos explorar Atelfen, um mundo onde deuses jogam suas batalhas, monstros caçam implacavelmente e profecias surgem para virar tudo de cabeça para baixo. 7. Um garoto de 16 anos, acorda sem memória, mas logo descobre que seu destino vai além de sobreviver. Ele precisa decidir o futuro do mundo. Em um caminho repleto de segredos e desafios, até os maiores aliados podem não ser suficientes para enfrentar o que está por vir. Se mitologias celtas, gregas e nórdicas te intrigam, ou se você está pronto para ver até onde um herói pode ir quando o impossível se torna realidade, se inscreva, ative o sininho e prepare-se. Essa história vai te levar a um lugar onde nada é o que parece, e a única certeza é que nada será fácil. Capítulo de hoje, 155. O refúgio de Atelfen nunca pareceu tão frio. A neve voltou a cair suavemente do céu cinzento, cobrindo os telhados destruídos e os restos de construções que antes simbolizavam segurança. Dessa vez, não era a fúria de Odin que trazia o frio cortante, mas um presságio silencioso e inevitável. A barreira protetora do vale havia caído. Agora, o que restava era um campo de ruínas e o vazio que só a ausência de proteção podia trazer. Quando o grupo de 7 atravessou o portão principal, o som de seus passos foi recebido com olhares de desconfiança. Os semideuses pararam o que estavam fazendo, suas mãos congeladas no ar, suas expressões travadas. Não houve gritos de comemoração ou alívio. Apenas o silêncio. Silêncio e julgamento. Eles não precisavam de palavras. O olhar de cada um dizia o que estavam pensando. E 7 sabia disso. Ele não precisava do dom de Olívia para ler mentes. O peso de seus olhos era mais que suficiente. A culpa estava estampada neles. O corpo frio de Lyanna fazia o ar pesar ainda mais. O sangue seco manchava o suéter dela, e o contraste do vermelho escuro contra a pele pálida era um lembrete cruel da realidade. Lyanna estava morta. Ela sempre dizia que queria partir em seus próprios termos, mas ninguém havia imaginado que seria assim. Ela era mais do que uma semideusa ali. Lyanna era uma amiga, uma irmã para muitos. E agora estava nos braços de 7, inerte. Ele a carregava sem dizer uma palavra, cada passo mais lento e penoso do que o anterior. Seus próprios ferimentos pulsavam de dor, o cansaço pesando sobre seus ossos, mas ele não largou o corpo dela. Seus olhos verde-oliva estavam opacos, vazios. Atrás deles, Emília andava apoiada no ombro de Kali. O cansaço e a dor eram visíveis no rosto dela. Mesmo depois da cura de Freya, a ferida deixada pelo submundo ainda queimava em seu corpo como uma memória fantasma. Cada passo era uma luta, mas ela não reclamou. Kali a segurava firme, os olhos fixos no chão à frente. Nenhuma delas falou. Nenhuma delas precisava. Mas Kalum falou. Lá vem o herdeiro do Rei Negro e sua comitiva de mortos. A voz cortante de Kalum se destacou como uma lâmina atravessando o ar. O grupo parou. O frio ficou ainda mais cruel. Kalum saiu da multidão, um garoto alto, com olhos azul claros que brilhavam com o fogo do desprezo. Ele cruzou os braços e olhou para 7, como um juiz à espera do veredito. Quantos mais precisam morrer antes de perceberem que ele é o problema? Disse ele, a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Um murmúrio surgiu entre os semideuses. Fica quieto, Kalum, disse Kali, empurrando o garoto para o lado enquanto passava. Ninguém tem paciência para sua boca hoje. Mas Kalum não parou. Ele se aproximou, com passos firmes e um olhar cheio de veneno. Não estou errado, disse ele, erguendo a voz para ser ouvido por todos. Freya voltou ferida do submundo. Agora Lyanna morreu. Depois foi o ataque ao vale. Mimir sumiu. Christian morreu. Morgan, Caine e Alex, sabe-se lá onde estão. Se duvidar, estão mortos também. A cada nome que ele mencionava, o peso no peito de 7 aumentava. E aposto que o próximo vai ser um de nós. Kalum apontou para ele, o dedo firme e implacável. Tudo por causa dele. Ele não é nosso herói. Ele é o prenúncio do fim. A porra de uma bomba atômica. O ar ficou mais pesado. 7 parou. Ele sabia que deveria continuar andando. Ele sabia. Mas não conseguiu. Não dessa vez. Seus passos cessaram, e ele inclinou a cabeça levemente para o lado. Ele não precisava de palavras eloquentes para responder. Quer resolver isso aqui, Kalum? Disse 7, olhando por cima do ombro. Seu olhar frio e fixo encontrou o de Kalum. Ou vai só ficar latindo? Não tô no clima pra falaçada.
A tensão explodiu como vidro estilhaçando. O mundo inteiro pareceu parar. Até o vento ficou em silêncio, como se até ele soubesse que algo perigoso estava prestes a acontecer. Calum deu um passo à frente, o peito inflado. O sorriso dele era o de alguém que acabou de ganhar a atenção que queria. Mas antes que qualquer um deles pudesse dar mais um passo, Emília agiu. Sete, não, disse ela, puxando o braço dele. Sua mão era pequena, mas o aperto era firme. Ele só quer te provocar. Não dê esse gosto a ele. Os olhos de Sete queimavam de fúria, mas ele recuou. Ele não disse nada, apenas respirou fundo, o ar gelado entrando em seus pulmões como gelo. Mas não foi o ar frio que o fez estremecer. Foi a sensação das sombras. Elas estavam lá de novo, se contorcendo ao redor dele, como se alimentassem da raiva. Ele não precisava vê-las para saber. Ele a sentia, como uma segunda pele viva e pulsante, se movendo ao redor de seus tornozelos, braços e ombros. Se ele cedesse à raiva, as sombras assumiriam. Não agora, ele disse para si mesmo. Não aqui. Calum sorriu, mas foi um sorriso nervoso. Ele deu 2 passos para trás, notando a mudança no ar. Ele sempre soube que havia algo errado com Sete, mas nunca foi tão claro. As sombras se moviam sem vento. Covarde, Calum sussurrou, mas sua voz soou mais fraca agora. Mas Sete não respondeu. Ele olhou para Lyanna nos braços, e qualquer faísca de vontade de discutir se dissipou. Não importava mais. Ele se virou e continuou andando, cada passo mais pesado que o anterior. O silêncio foi mais cruel que qualquer insulto. Ele vai matar todos nós, Calum murmurou, mas ninguém respondeu. Os olhos de Emília se estreitaram, e ela encarou Calum com uma expressão de cansaço e desprezo. Vai ajudar em alguma coisa ou vai continuar sendo só uma boca falante, Calum? Disse ela com um suspiro irritado. Vai lá, se oferece de sacrifício. Tenho certeza que vai ser útil. Calum não respondeu. Ele apenas observou Sete desaparecer no corredor principal do refúgio, com Lyanna em seus braços. Kali suspirou, esfregando o rosto. Um dia, alguém vai dar um jeito nesse garoto, disse ela, apontando para Calum, mas sem o mínimo de humor na voz. Ninguém riu. Lá na frente, Sete parou na entrada do grande salão. Ele olhou para a lareira acesa, onde muitos dos semideuses estavam sentados, silenciosos, alguns comendo em silêncio, outros apenas encarando o fogo. Ele sabia que todos estavam esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas ele não disse nada. Ele se ajoelhou perto da lareira e colocou o corpo de Lyanna no chão, com o máximo de cuidado. Como se ela ainda pudesse sentir. Como se ela ainda estivesse ali. Seus dedos correram pelo rosto dela, limpando o sangue seco do canto de sua boca. Ele ficou assim por um tempo. Ninguém ousou interromper. Eu não sou o herdeiro de ninguém. Ele disse finalmente, mas sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu não sou o prenúncio do fim. Seus olhos verde-oliva brilhavam com a fúria de uma tempestade. Eu sou o cara que vai acabar com isso. Ele se levantou, as sombras ao redor de seus pés subindo como uma fumaça escura. Os olhares dos semideuses estavam fixos nele. Alguns com medo, outros com esperança. Mas uma coisa era certa. Todos sabiam que ele não era mais o mesmo. O funeral de Lyanna e dos caídos de Atelfen. O céu sobre o refúgio de Atelfen estava cinzento, como se o próprio mundo lamentasse a perda. Flocos de neve caíam devagar, sem pressa de tocar o chão, enquanto o vento gelado soprava suavemente, acariciando os rostos dos presentes. Nenhum som se ouvia, exceto o rangido das cordas e o tilintar da madeira quando os pequenos barcos foram trazidos para a beira do Lago Negro. O lago refletia o céu pálido, sua superfície tão escura e calma que mais parecia um espelho de obsidiana. Os peixes que viviam ali, criaturas antigas e silenciosas, nadavam próximos à superfície, como se sentissem a presença da morte. Os semideuses estavam reunidos na margem, lado a lado, suas expressões de luto e pesar refletindo a gravidade do momento. Ninguém falava. Ninguém ousava quebrar o silêncio. Havia 55 barcos ao todo. Cada um carregava um corpo envolto em mantos brancos e adornado com flores silvestres. Os semblantes dos mortos, agora serenos, contrastavam com o peso do luto nos vivos. No centro de todos, estava o corpo de Lyanna, repousando sobre uma camada de flores brancas, com as mãos entrelaçadas sobre o peito. Alguém havia colocado uma coroa de flores sobre sua cabeça. Parecia uma rainha em seu último sono. Sete estava no centro de tudo.
Seus olhos verde-oliva, antes tão vivos e determinados, agora pareciam opacos, quase sem brilho. O suéter e o casaco estavam manchados de sangue seco e fuligem. Ele encarava o corpo de Lyanna como se a qualquer momento ela pudesse abrir os olhos e pedir para que parassem com essa encenação trágica. Mas isso não aconteceu. Ele sabia que não aconteceria. Ela merecia mais do que isso, murmurou Sete, com a voz rouca. Ele se ajoelhou ao lado do barco e tocou o rosto frio de Lyanna com cuidado de quem tem medo de quebrar algo precioso. Todos eles mereciam. Emília se aproximou e colocou a mão no ombro de Sete. Não disse nada. O toque dela era firme e silencioso, um lembrete de que ele não estava sozinho. Mas ele se sentia sozinho. Como não se sentiria? Lyanna estava ali, mas não estava. Freya, ainda se recuperando de suas feridas, caminhou até o barco. Seus olhos azuis brilhavam com lágrimas que ela não se deu ao luxo de deixar cair. Ela ergueu as mãos e traçou runas no ar, palavras antigas em uma língua que poucos ali entendiam. As marcas cintilaram antes de se dissolverem no vento. Que seus espíritos encontrem os campos de ouro, disse Freya com a voz solene, encarando os barcos. Que as vales os recebam com canções e festas, pois hoje eles ganham guerreiros dignos de serem cantados em lendas. Os semideuses fecharam os olhos e inclinaram a cabeça, prestando homenagem. Sete sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas ele não deixou que caíssem. Ele sabia que, se permitisse, as sombras ao seu redor responderiam à sua dor. Então ele segurou firme. Suas mãos tremiam enquanto se afastava do barco de Lyanna. Emília se aproximou mais uma vez, puxando um arco das costas. Era o arco dourado de Lyanna, que agora pertencia às chamas. Emília pegou uma flecha e mergulhou a ponta em uma tocha que Freya segurava. A chama laranja crepitou viva na ponta da flecha. Todos prenderam a respiração. Eu queria que você estivesse aqui para me chamar de idiota mais uma vez, disse Emília, levantando o arco. A voz dela falhou no final, e ela precisou de um momento para recuperar o controle. Vão em paz, todos vocês. E, se puderem, façam uma confusãozinha do outro lado por nós. Emília puxou a corda do arco, seu corpo inteiro tenso, o olhar fixo nos barcos que já flutuavam sobre o Lago Negro. A flecha de fogo cruzou o ar como uma estrela cadente. Quando atingiu o barco de Lyanna, o fogo se espalhou rápido. As chamas dançaram, subindo em espirais ao redor do corpo dela. As flores brancas se tornaram brasas laranja e vermelhas. Em seguida, mais flechas cortaram o ar, disparadas por outros semideuses. Uma a uma, as chamas tomaram os outros barcos, iluminando o lago com uma luz dourada e vermelha. O fogo consumia com rapidez, mas não havia crueldade nisso. Era calor. Era fim. Era começo. Sete deu um passo à frente. Ele queria gritar. Queria se jogar no lago e apagar as chamas. Mas não podia. Isso não traria ninguém de volta. Então ele ficou parado, observando os barcos se afastarem, consumidos pela luz rubra. O vento trouxe o cheiro de madeira queimando, misturado com o aroma de flores carbonizadas. Todos ali observaram os barcos desaparecerem aos poucos no lago. Os moradores do Lago Negro se aproximaram, grandes sombras esguias que nadavam abaixo da superfície, seguindo os barcos. Eles eram os guardiões das cinzas. Era o costume. O que restasse dos barcos e de seus ocupantes seria levado para o fundo do lago, para o repouso eterno. Sete observou até o último instante, os punhos cerrados, as unhas cravando na palma das mãos. Seus olhos nunca deixaram de mirar as chamas, até o momento em que a última fagulha desapareceu na escuridão do lago. Eu não vou te esquecer, disse ele, a voz baixa e crua. Suas palavras foram levadas pelo vento, mas ele sabia que Lyanna e os outros as ouviriam. O silêncio voltou a cair sobre o refúgio de Atelfen. Ninguém falou. Ninguém precisou falar. Um a um, os semideuses se viraram e foram embora, seus corações mais pesados do que quando chegaram. Emília ficou para trás, os olhos ainda fixos no lago. Ela cruzou os braços e suspirou. Vamos, Sete, disse ela, virando-se para ele. Não podemos ficar aqui para sempre. Mas Sete não respondeu. Ele ainda olhava para o lago, agora sem fogo, sem luz. Os barcos se foram, mas ele ainda os via. Ele ainda via o sorriso de Lyanna, os cabelos ao vento, os olhos verdes que não se rendiam. Eu vou cumprir o que prometi, disse ele, encarando a escuridão. Eu vou salvar o mundo. Mas primeiro, eu vou acabar com ele.
As sombras ao redor de Sete tremularam, pequenas ondas de escuridão que responderam à sua raiva. O vento soprou com mais força, carregando o cheiro de madeira queimada para longe. Lyanna e os outros haviam partido. Mas eles não seriam esquecidos. O peso do funeral ainda pairava no ar. O cheiro de madeira queimada e flores carbonizadas parecia ter se impregnado nas roupas e na pele de todos. A neve lá fora continuava a cair em um ritmo silencioso, mas dentro da sala de reuniões de Atelfen, o som era bem diferente. Vozes sobrepostas ecoavam pelas paredes de pedra fria. O calor das tochas não era suficiente para aquecer o ambiente. Olivia estava de pé no centro, as mãos cruzadas nas costas, o queixo erguido em uma pose de autoridade que ninguém ousava desafiar. Talvez a morte de Christian tivesse sugado o brilho daquela Olivia enérgica e acolhedora que Sete conhecera no refeitório. Aquela que o fazia sentir que, mesmo no meio do caos, ele tinha um lar. Agora, essa Olivia era outra pessoa. Uma general esculpida pela perda, endurecida pelo luto. Seus olhos azuis cortavam o ar como lâminas de gelo, observando cada rosto na sala antes de parar em Freya. Então é assim que vai ser, Freya? A voz de Olivia soou firme, sem hesitação, como uma corrente de aço. Vai se esconder atrás de jovens semideuses? Usando-os como escudos? O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém ousou interromper. Freya ergueu o olhar, mesmo sentada e ainda ferida. O sangue dourado manchava sua têmpora, mas seus olhos brilhavam com um tipo de cansaço que não era apenas físico. Era o peso de séculos, talvez eras. Ainda assim, havia força ali. Poder contido, como uma tempestade esperando o momento certo para se libertar. Não estou me escondendo, criança, respondeu Freya com a calma de quem já vira mundos nascerem e caírem. Ela limpou o sangue do rosto, os dedos lentos, quase solenes. Estou lutando. À minha maneira, mas estou lutando. Seus olhos se cravaram nos de Olivia. Não havia desafio, apenas verdade. Se ainda estou aqui, é porque vocês são um fio que ainda pode salvar o mundo. Ou será que você prefere ver tudo queimar, sabe a criança? O ar pareceu ficar mais denso. Olivia não respondeu de imediato. Suas mãos apertaram uma contra a outra, os nós dos dedos ficando brancos. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Fabuloso, veio o som de Nicola, encostado casualmente contra a parede, os braços cruzados e um sorriso torto no rosto. Ele balançou a cabeça, divertido, mas havia algo de afiado nele, como se estivesse sempre à beira de cortar alguém com as palavras. Ela tem um ponto, vocês sabem disso. Se fosse para apostar, eu colocaria minhas fichas no grupo que acabou de enfrentar um dragão, uma traidora maníaca e saiu vivo. Seus olhos foram até Sete, e ele piscou, uma provocação descarada. Especialmente se esse grupo tiver um matador de deuses no meio. Os murmúrios começaram antes que alguém pudesse impedir. Olhares se voltaram para Sete, alguns de admiração, outros de desconfiança. As palavras de Nicola foram uma faísca em meio à pólvora. Sete sentiu o peso daqueles olhares. Cada um deles parecia uma pedra sendo adicionada ao fardo que ele já carregava. Eu não sou o matador de deuses, disse ele, a voz grave e cansada, como se tivesse dito aquilo milhares de vezes antes. Seus olhos verdes, agora opacos, passaram por cada rosto na sala. Essa profecia é só mais uma maldição. Só mais um jeito de jogarem a culpa em mim. Um silêncio desconfortável caiu sobre todos. Até os murmúrios cessaram. Foi Olivia quem quebrou o silêncio, dando um passo à frente. Seus olhos, agora menos duros, fixaram-se nele. Não havia julgamento, apenas convicção. Sete. Ela se aproximou devagar, seus passos ecoando no chão de pedra. Você não precisa acreditar na profecia, mas precisa entender o que ela é. Porque, acredite ou não, ela acredita em você. E você sabe que é verdade. Sete abaixou o olhar, os ombros tensos. Ele queria contestar, mas as palavras não vieram. Chega disso, disse Emília, sua voz firme e cortante, como o som de uma espada sendo desembainhada. Ela bateu a mão na mesa, o som ecoando pela sala. Todos os olhos se voltaram para ela. Se querem resolver alguma coisa, vamos resolver agora. Freya está ferida. Lyanna se foi. E ainda temos um inimigo que está coletando as chaves. Podemos parar com as acusações inúteis e focar no que importa? Ou preferem se devorar como os cães raivosos que Logan quer que sejamos? A autoridade em sua voz era inegável. Ninguém disse nada. Ninguém ousou.
Achei que não, continuou Emília, os olhos escuros brilhando com uma determinação feroz. Ela se levantou devagar, seus movimentos deliberados, o olhar correndo por cada um dos presentes. Sete não vai carregar tudo sozinho. Se for isso que esperam, então vão ter que lidar comigo também. O silêncio dessa vez não foi de tensão, mas de respeito. Nicola ergueu uma sobrancelha, um sorriso curioso em seu rosto, como quem observa uma peça de xadrez mudar de posição de forma inesperada. Freya inclinou a cabeça para o lado, os olhos avaliando Emília de forma diferente. Havia algo novo nela, uma centelha que talvez nem Emília soubesse que tinha. Olivia suspirou, balançando a cabeça. Não era uma rendição, mas uma aceitação. Então que seja assim, disse ela, voltando seu olhar para Freya. Semideuses não são escudos. E não somos peças de um tabuleiro que vocês deuses jogam. Se vamos fazer isso, faremos à nossa maneira. Ou você está disposta a jogar limpo desta vez? Freya não respondeu de imediato. Mas quando fez, não foi com palavras. Ela ergueu a mão e traçou no ar o símbolo de uma runa antiga, que brilhou em azul pálido antes de desaparecer. Eu não jogo limpo, criança. O canto de seus lábios se ergueu, mas não era um sorriso de vitória. Era o sorriso de quem aceita o inevitável. Mas desta vez, vou tentar. O silêncio voltou à sala. Dessa vez, era um silêncio de decisão. Eles não estavam mais esperando pelo próximo golpe. Estavam prontos para desferi-lo. A noite estava fria. O vento cortava o ar com um assobio agudo, jogando flocos de neve contra as pedras escuras do que restou da mansão. Sete estava lá fora, de costas para o mundo, o olhar fixo no horizonte do vale. Seus olhos, verde-oliva, miravam o lago negro mais abaixo. Sabia que, debaixo daquelas águas frias e traiçoeiras, repousavam os 50 barcos afundados pelas ninfas. Cada um deles, uma lembrança de tudo que haviam perdido. O ar gelado queimava sua pele exposta, mas ele não se importava. O frio era apenas um incômodo distante, assim como o mundo ao seu redor. As sombras tremulavam ao seu redor, quase vivas, refletindo cada pensamento turvo que cruzava sua mente. Elas o cercavam, mas não o tocavam. Não ousavam. Você está mais forte do que eu esperava. A voz cortou o silêncio como uma lâmina fina. Não precisou se virar para saber quem era. Freya. Deveria estar descansando, disse ele, ainda de costas, encostando-se no gradil de pedra. A fria superfície pressionava suas costas, mas ele permaneceu ali, firme. Deuses não descansam, Sete. Nós só sobrevivemos. A deusa se aproximou, seus passos eram leves, quase silenciosos, mas ele sentiu sua presença antes mesmo de ouvi-la. Parou ao lado dele, o olhar também fixo no lago. Preciso que você ouça algo. Algo que eu deveria ter contado antes. Sete ergueu uma sobrancelha, mas não a olhou diretamente. Sobre a profecia? Porque eu já estou farto disso. Não. Freya se virou para ele, o rosto pálido à luz do luar, seus olhos brilhando com um peso que parecia maior que o mundo. É sobre você. Com uma lentidão calculada, ela levantou a mão e a pousou no peito dele, bem onde seu coração batia. Sete congelou. A presença dela não era quente, mas também não era fria. Era algo antigo, quase familiar, mas desconcertante. Você não é apenas o filho de Morrigan. Eu sei que você já sabia disso. Mas o que talvez não saiba é que você não foi criado. Você foi forjado, Sete. Desde o início. Criado para ser uma ferramenta. Não apenas dela. Dele também. A palavra não precisou ser dita, mas Sete sentiu o impacto dela como um soco no peito. O Rei Negro. O ar ao redor pareceu ficar mais pesado, mais denso. O mundo inteiro pareceu reter o fôlego. Até mesmo as sombras ao seu redor estremeceram, afastando-se alguns centímetros. Não era medo. Era reconhecimento. O poder que corre em suas veias não é só seu, continuou Freya, a voz baixa, mas firme. Ele é dele também. E ele vai tentar tomar isso. Ele já está tentando. Ela fechou os olhos por um instante, como se reunisse forças. Ele já foi mortal, um humano que tocou o divino, não o divino que você conhece. Algo mais primordial, mais antigo. E quando ele cruzou essa linha, ele se tornou o que é hoje. Muitas formas, muitos nomes. Mas uma coisa nunca mudou, ele nunca jogou limpo. Ele enganou Morrigan. E assim nasceu você.
As mãos de Sete se fecharam em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu sei. Sua voz era mais um sussurro, mas firme. Seus olhos se voltaram para o próprio punho. As sombras o cercavam, contornando seus dedos, mas não ousavam tocá-lo. Eu sinto ele. Sussurrando. Todo dia. Freya baixou a mão e deu um passo para trás, os olhos fixos nele. Havia algo de triste em sua expressão, mas também respeito. Então você sabe o que tem que fazer, disse ela, com a calma de quem dá um veredicto irrevogável. Ou você controla isso, ou se torna a ferramenta que ele quer. Não tem meio termo, Sete. Não tem salvação fácil. O frio do vento parecia mais intenso agora. Cada respiração era uma faca de gelo cortando seus pulmões. Ele cerrou os dentes e ergueu o olhar para o céu noturno, onde as nuvens pesadas ocultavam as estrelas. Não haveria luz para guiá-lo. Então eu vou controlar. Ele voltou o olhar para Freya. Havia fogo nos olhos dele agora. Determinação. Raiva. Mas eu vou fazer isso do meu jeito. Sem deuses. Sem mestres. Freya ergueu a sobrancelha, surpresa, mas não desapontada. Ela inclinou a cabeça levemente, como quem concede uma réplica em um debate bem travado. Então talvez você tenha uma chance, disse ela, com meio sorriso que parecia mais melancólico do que satisfeito. O vento soprou mais forte, e a neve dançou ao redor deles em espirais graciosas. Quando Sete piscou, Freya já não estava lá. Ela se fora, como uma sombra levada pelo vento. Mas suas palavras permaneceram. Ou você controla isso, ou se torna ferramenta. Ele olhou para as sombras ao seu redor. Elas não estavam mais distantes. Estavam próximas, quase tocando seus calcanhares. Ele encarou cada uma delas. Não eram apenas sombras. Eram ele. Eu não sou uma ferramenta, disse ele, com uma firmeza que nem ele sabia que possuía. Seus punhos se apertaram, e as sombras se aproximaram, mas ele não recuou. Não dessa vez. Esse foi o capítulo de hoje. Um momento difícil, eu sei. Alguns destinos são escritos com uma força que nem os mais poderosos conseguem mudar, e perder alguém importante deixa marcas profundas, em Sete, em nós, e no próprio mundo de Atelfen. Agora, eu quero ouvir de você. O que achou dessa reviravolta? Como isso muda tudo daqui pra frente? Deixe suas teorias nos comentários. Cada palavra, cada pensamento ajuda a manter viva a memória e o legado de quem partiu. Se essa história mexeu com você, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Às vezes, as jornadas mais difíceis são as que mais nos ensinam, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Nos vemos na próxima, juntos, mais fortes.